Olá, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dando continuidade à nossa leitura, eu estou lendo o livro A Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso. Essa edição aqui é da Golden Books, a tradução é da Jeane Rangel, a quem ficam já os direitos, e é uma edição de deixa eu ver aqui, 2007. 2007. Relembrando que eu já fiz outros vídeos, você vai ver aí, eles estão todos na sequência, e hoje eu vou iniciar o capítulo 3, que está na página 62, e pretendo ir até a página 72, que daí encerra o capítulo 3. Então, vou iniciar o capítulo 3, dizendo também o seguinte: essas leituras são feitas com intervenções minhas, quando acho que são necessárias, e claro, não fecham o tema, porque ainda mais para a filosofia desse grande autor aqui, Schopenhauer, as coisas estão sempre abertas, né? Não dá para dizer que você fecha a questão, porque também esse não é o papel da filosofia, né? Filosofia é a difícil tarefa de pensar as coisas. Bom, relembrando também que este livro aqui, o que eu estou lendo, Sabedoria da Vida, é um texto que integra Parerga e Paralipômena, publicado em 2 volumes. Esse texto foi publicado nesses 2 volumes, Parerga e Paralipômena, que provavelmente tenha sido o último livro do nosso querido pensador Arthur Schopenhauer. Ok? Então vamos lá. Página 62. Relembrando também que para você pegar aqui a continuidade da leitura, que o nosso autor, o Schopenhauer, divide, digamos assim, ele até coloca aqui no primeiro capítulo, divide os bens da vida, não é bem da vida, ele divide as bênçãos da vida, como Aristóteles. Aristóteles dividia em 3 grandes setores as bênçãos da vida. E o nosso Schopenhauer divide também em 3 partes. A primeira parte eu já li, nós já conversamos nos outros vídeos, que fala sobre a pessoa em si. Como é que a gente faz para obter felicidade a partir do que nós somos? Agora eu inicio no segundo quesito, que é sobre a propriedade, ou o que um homem tem, os bens que um homem tem. Ok? Homem aqui, evidentemente, numa acepção de pessoa, de ser humano. Vamos lá então, a página 62. Propriedade, ou o que um homem tem. Epicuro divide as necessidades da humanidade em 3 classes, e a divisão feita por este grande professor de felicidade é a única verdadeira e excelente. Primeiro vêm as necessidades naturais e essenciais que, quando são satisfeitas, produzem dor. Alimento e vestuário, victus et amictus, necessidades que podem facilmente ser satisfeitas. Em segundo, as necessidades que, embora naturais, não são essenciais, tais como gratificações ou gratificação de certos sentidos. Devo acrescentar, no entanto, que pelo relato dado por Diógenes Laércio, Epicuro não menciona a quais dos sentidos ele se refere. Assim, referente a este ponto, minha impressão sobre esta doutrina é um pouco mais definida e exata que o original. Essas são necessidades bem mais difíceis de satisfazer. A terceira classe consiste em necessidades nem naturais nem essenciais. A necessidade de luxúria e prodigalidade, show e esplendor, que nunca chegam a um fim e são muito difíceis de satisfazer. É interessante aqui, já na primeira intervenção, que normalmente quando a gente começa a estudar a filosofia e quando o fenômeno filosófico de modo geral, né, eu tenho experiência na filosofia do direito, na definição de um objeto,
na elucubração a respeito de algum setor da vida ou de alguma coisa que o ser humano faz, normalmente nós colocamos esses fenômenos em 3 grandes dimensões, né? Tem um primeiro, tem um segundo e tem um terceiro que mais ou menos é uma mescla dos dois. É muito interessante isso. Vamos lá. Continuando então, capítulo 3. É difícil, se não impossível, definir os limites que a razão deveria impor aos desejos de riqueza, pois não há uma quantia absoluta ou definida de riqueza que satisfaça um homem. A quantia será sempre relativa, por assim dizer, tanto quanto manterá a proporção entre o que ele quer e o que ele consegue, pois medir a felicidade de um homem só pelo que ele consegue e não também pelo que ele espera conseguir é tão fútil quanto tentar expressar uma fração que tenha um numerador e não um denominador. Aqui vem aquela história fazendo uma análise, aqui um adendo, aqui vem aquela história de quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Não tem essa história que as pessoas falam? Então é mais ou menos aqui. Um homem nunca sente a perda de coisas que jamais lhe ocorreu pedir. Ele é feliz sem elas, enquanto o outro, que pode ter 100 vezes o que lhe é suficiente, sente-se miserável por não ter conseguido uma coisa que deseja. De fato, aqui também cada homem tem um horizonte só seu, e ele esperará tanto quanto pensa poder conseguir. Se um objeto dentro do seu horizonte parece seguramente poder ser reconhecido como alcançável, ele fica feliz, mas se surgem dificuldades no caminho, ele se sente miserável. É muito legal também ver esses pontos aqui, porque na psicanálise, notadamente na psicanálise, né, que é um lugar muito legal de muitos livros interessantes, mas na psicanálise se fala muito sobre o desejo, e aqui a psicanálise e a filosofia se entrelaçam também, que o desejo é algo está no porvir, sabe? O desejo que movimenta as pessoas. E daí quando nós chegamos no nosso desejo, satisfeito o desejo, acabou. Nós precisamos de um outro desejo. É mais ou menos aqui bate com alguns pensamentos da psicanálise também. Vamos lá. O que fica além do seu horizonte não tem efeito sobre ele. Portanto, as vastas posses do rico não agitam o pobre e, inversamente, um homem rico não é consolado por toda a sua riqueza com o fracasso de suas esperanças. As riquezas, podemos dizer, são como a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. O mesmo é verdadeiro para a fama. A perda da riqueza e da prosperidade deixa um homem, logo que termina as primeiras agonias do fracasso, com o mesmo humor de antes, e a razão disso é, logo que o destino diminui a quantidade de suas posses, ele mesmo reduz imediatamente a quantidade de suas pretensões. Mas quando o infortúnio nos chega, reduzir nossa quantidade de pretensões é justamente a parte mais dolorosa e, quando conseguimos fazê-lo, a dor se torna cada vez menor e não é mais sentida, como uma velha ferida que curou. Inversamente, quando a boa sorte nos ocorre, nossas pretensões aumentam mais e não há nada que as limite. É nesse sentimento de expansão que sua delícia mente. Mas não dura muito mais que o próprio processo e quando a expansão se completa, o deleite cessa. Acostumamos-nos ao aumento de nossas pretensões e nos tornamos indiferentes à quantidade de riqueza que as satisfaça. Há uma passagem na Odisseia que ilustra essa verdade, da qual posso citar as últimas 2 linhas, que está em grego aqui. Toios gar nos estin epitonion anthropon, oion et aemar agei patear andron teoute. Os pensamentos de um homem que habita na terra são como o dia garantido a ele pelo Pai dos deuses e dos homens. Explosões de descontentamento e de um constante esforço para aumentar a quantidade de nossas pretensões, quando somos impotentes para aumentar a quantidade que as satisfará. Quando considerarmos quão cheia de necessidades é a raça humana, como toda a sua existência nelas baseada, não é de surpreender que a riqueza é tida em estima muito mais sincera, em maior honra do que qualquer coisa no mundo.
Nem deveríamos imaginar que o ganho se tornou o único bem na vida e tudo que não leve a ele é deixado de lado ou jogado fora. Filosofia, por exemplo, por aqueles que a professam. As pessoas são muitas vezes reprováveis por desejar dinheiro acima de todas as coisas e por amá-lo mais do que tudo, mas é natural e mesmo inevitável que as pessoas o amem. Então, como um indesejável proteu, sempre pronto a tornar-se qualquer objeto de seus desejos imaginários ou múltiplos para aquele momento. Tudo mais pode satisfazer apenas um desejo, uma necessidade. Comida é bom só se você estiver com fome. Vinho se você for capaz de usufruí-lo. Remédios se você está doente. Pele no inverno. Amor para a juventude e assim por diante. Esses são todos somente bens relativos, que vem do grego ágata pros ti. Só o dinheiro é absolutamente bom, porque não é apenas uma satisfação concreta de uma necessidade particular, é uma satisfação abstrata para tudo. E aqui é interessante também porque o dinheiro é algo que compra as demais coisas, né? Por isso que as pessoas buscam pelo dinheiro, porque o dinheiro compra as propriedades, os bens, que é exatamente o que o nosso autor está falando agora, o que um homem tem. Então, se um homem tem uma fortuna independente, ele poderia vê-la como um anteparo, como muitos males e infortúnios que possa encontrar. Ele não deveria vê-la como permitindo-lhe qualquer prazer que possa obter do mundo ou ver-se obrigado a gastá-la dessa forma. Pessoas que não nasceram ricas, mas terminaram por fazer uma grande fortuna pelo exercício dos talentos que possuíam, quase sempre pensam que seus talentos são seu capital e o dinheiro que ganharam é simplesmente os juros do capital. Eles não separam parte de seus ganhos para formar um capital permanente, mas gastam seu dinheiro quase como se o tivessem ganho. Assim, eles muitas vezes caem na pobreza. Seus ganhos diminuem ou chegam todos ao fim, seja porque seu talento se exauriu, tendo se tornado antiquado, como por exemplo muitas vezes acontece no caso das belas artes, ou ainda era válido só sob especial conjunto de circunstâncias que agora passaram. Não há nada que possa evitar que aqueles que vivem com o trabalho comum de suas mãos tratem seus ganhos do modo que gostarem, porque seu tipo de habilidade não parece desaparecer ou, se ocorrer, pode ser substituída pela de seus colegas trabalhadores. Além disso, o tipo de trabalho que fazem é sempre requisitado. Assim, é bem verdade que o que diz o provérbio, um comércio útil à mina de ouro, mas com artistas e profissionais de todo tipo, o caso é muito diferente e essa é a razão porque eles são bem pagos. Eles devem construir um capital com seus ganhos, mas sem descanso os veem como simples juros e o fim é a ruína. Por outro lado, as pessoas que herdam dinheiro sabem, no mínimo, como distinguir entre o capital e os juros, e muitos deles tentam manter seguro seu capital e não abusam dele. Não. Se podem, separam no mínimo 1/8 de seus juros para atender a futuras contingências. Assim, muitos deles mantêm sua posição. Essas poucas observações sobre capital e juros não são aplicáveis à vida comercial, pois os comerciantes veem o dinheiro somente como meio de ganho posterior, como o trabalhador olha para suas ferramentas. Então, mesmo se seu capital for inteiramente o resultado de seus próprios esforços, eles tentam preservá-lo e aumentá-lo, usando-o. Da mesma forma, em nenhum outro lugar a riqueza está tão em casa como na classe dos comerciantes. Geralmente se constatará que aqueles que conhecem o que é ter passado por necessidades e nada guardaram têm muito medo dele e, consequentemente, são mais inclinados à extravagância do que aqueles que conhecem a pobreza só por ouvir dizer. As pessoas que nasceram e se criaram em boas circunstâncias são, em regra, muito mais cuidadosas quanto ao futuro, mais econômicas de fato do que aqueles que, por um lance de sorte, de repente passaram da pobreza à riqueza. Isso dá a impressão de que a pobreza não é uma coisa tão deplorável como parece à distância.
A verdadeira razão, no entanto, é principalmente o fato de que um homem que nasceu em posição de riqueza passa a vê-la como algo sem a qual não pode mais viver, como não poderia viver sem ar. Ele aguarda como conserva sua vida e, então, geralmente é um amante da ordem, prudente e econômico. Mas o homem que nasceu em uma posição pobre vê uma situação como natural e, se por acaso ele receber uma fortuna, ele a vê superficialmente como algo a ser usufruído ou gasto, porque, se ele chegar ao fim, ele pode tê-la tanto quanto antes, com uma ansiedade a menos. Ou como Shakespeare diz em Henrique VI, "The adage must be verified, that beggars mounted run their horse to death." Que significa que mendigos montados correm em seus cavalos até a morte. Mas deveria ser dito que as pessoas desse tipo têm uma confiança firme e excessiva, parcialmente no destino, parcialmente nos meios peculiares, que já os resgataram da pobreza e do estado de necessidade. Uma coisa não só da cabeça, mas também do coração, e assim eles, diferente dos homens nascidos ricos, veem os bancos de areia movediça da pobreza como insondáveis, mas se consolam com pensamentos de que, quando tocarem novamente o chão, poderão decolar de novo. Esse é um traço muito interessante que a gente vê nos novos ricos, né? Que a pessoa, claro, nós temos exceções, mas que a pessoa ou ganhou na loteria esportiva, na Mega Sena, alguma coisa, e da noite para o dia se enriqueceu e também da noite para o dia se empobreceu. Ou, como vemos aí nos jogadores de futebol, que eram pessoas pobres, ganharam muito dinheiro e de repente perderam tudo também. E fica com aquela ilusão de que vai conseguir e as coisas vão funcionar de novo porque tem sorte, porque tem talento. Só que o dinheiro os abandona. Vamos lá, página 68. É este traço do caráter humano que explica o fato de que as mulheres que eram pobres antes de seu casamento fazem com frequência muitas reclamações, são mais extravagantes do que aquelas que trouxeram a seus maridos um rico dote, porque, como regra, moças ricas trazem com elas não apenas uma fortuna, mas também mais avidez. Não, mais do instinto herdado para preservá-la do que as moças pobres. Se alguém duvida dessa verdade e pensa que é justamente o oposto, encontrará autoridade para esta visão no primeiro sátiro de Ariosto. Mas, por outro lado, Dr. Johnson concorda com minha opinião. Uma mulher de fortuna, ele diz, sendo usada para administrar dinheiro, gasta-o judiciosamente. Mas uma mulher que obtém o comando do dinheiro pela primeira vez em seu casamento tem um tal gosto em gastá-lo que o joga fora em grande profusão. Esse aqui é um livro citado de 1776, na página 67. É muito interessante também. E, de qualquer modo, deixe-me aconselhar qualquer um que case com uma moça pobre a não deixar com ela o capital, mas só os juros e ter cuidado especial para que ela não administre a fortuna dos filhos. Obviamente que aqui, pessoal, tem que levar em consideração a sociedade atual, a sociedade do momento em que é escrito esse livro, do Schopenhauer, que não é a nossa sociedade atual. Ele faz uma comparação com mulheres e as mulheres já tomaram outro rumo na vida. Mas o importante aqui é ficar no momento histórico para fazer esse raciocínio do livro. Enquanto eu vou lendo, você também vai pensando aí, não é? Vamos lá. Eu não penso de modo algum que estou tocando em um assunto que não vale a meu tempo mencioná-lo, quando recomendo às pessoas para serem cuidadosas ao preservar o que ganharam ou herdaram, pois começar a vida com o suficiente para torná-lo independente, isto é, permitir que alguém viva confortavelmente sem ter que trabalhar, mesmo se alguém tiver só o suficiente para si mesmo, não falando de uma família, é uma vantagem que não pode ser subestimada. Isso significa isenção e imunidade daquela doença crônica da penúria, que se prega a vida do homem como uma sanguessuga. É a emancipação daquele trabalho forçado que é o destino natural de todo mortal. Somente sob uma sina favorável como essa pode o homem dizer que nasceu livre, para ser, no próprio sentido da palavra, sui juris, mestre do seu próprio tempo, de suas capacidades e capaz de dizer a cada manhã: este dia é meu.
Aqui é interessante, né? Tem muita gente que vende o seu dia de trabalho, que vende as suas horas de trabalho. Então a pessoa trabalha, sei lá, das 8 às 18 horas com intervalo de almoço de 2 horas, de segunda a sexta-feira. Nesses dias, de segunda a sexta-feira, que ela trabalha lá para o seu patrão, ela vendeu o seu tempo. Ela não pode dizer o dia é meu, não é? Porque ela não tem o quê? Não tem o dinheiro. Ela não tem o patrimônio formado antes, então ela precisa vender o seu tempo. Vamos voltar lá. E pela mesma razão, a diferença entre um homem que recebe 100 por ano e o homem que recebe 1000 é infinitamente menor que a diferença entre o primeiro e um homem que não tem nada. Mas a riqueza herdada atinge seu valor máximo quando recai sobre um indivíduo dotado de capacidades mentais de alto padrão, resolvido a seguir uma linha de vida não compatível com fazer dinheiro, pois ele é então duplamente dotado pelo destino e pode viver pelo seu gênio. E também pagará seu débito à humanidade 100 vezes, conseguindo o que nenhum outro pode conseguir, produzindo um trabalho que contribua para o bem geral e redunde na honra da humanidade em geral. Outro, novamente, pode usar sua riqueza para ações filantrópicas e tornar-se bem merecedor da amizade de seus companheiros. Mas um homem que não faz nada disso, que nem mesmo tenta fazer algo, que nunca tenta aprender os rudimentos de qualquer ramo do conhecimento para poder, no mínimo, fazer o que puder para promovê-lo, tal como aquele que nascido em riqueza, é um simples ocioso e ladrão de tempo, um sujeito desprezível. Ele nem mesmo será feliz porque, em seu caso, a isenção de necessidades o entrega a outro extremo do sofrimento humano, que é o tédio, que é tão martirizante para ele que teria sido melhor se a pobreza lhe tivesse dado algo para fazer. E, à medida que estiver entediado, ele poderá ser extravagante e, assim, perder a vantagem pela qual se mostrou indigno. Incontáveis pessoas se encontram em carência simplesmente porque, quando tinham dinheiro, gastaram-no somente para conseguir alívio momentâneo do sentimento de tédio que as oprimia. O assunto é bem outro quando o objetivo de alguém é o sucesso na vida política, onde o favor, amigos e ligações são tudo que importa para subir, com sua ajuda, passo a passo, a ladeira da promoção e talvez chegar ao degrau mais alto. Nesse tipo de vida é muito melhor ser lançado ao mundo sem um centavo. E se o aspirante não for de família nobre, mas um homem de algum talento, ser-lhe-á vantajoso ser um pobre absoluto. Pois o que cada um mais deseja no contato comum com seus companheiros é prová-los como inferiores a ele. É este e mais ainda o caso da política. Assim, só um pobre absoluto que tenha uma convicção tão cabal de sua inferioridade completa, profunda e positiva, sob todos os pontos de vista, de sua própria insignificância e inutilidade, pode assumir seu lugar tranquilamente na máquina política. E é interessante porque aqui Schopenhauer está aqui provavelmente fazendo um dos seus mais virulentos ataques a Hegel. Neste caso, por conta do que ele pensa ser um dos mais abjetos servilismos dos filósofos ao governo de seu tempo. Embora o sistema hegeliano tenha sido a mãe fértil de muitas ideias liberais, não pode haver dúvida de que a influência de Hegel, em sua própria época, foi um suporte eficaz à burocracia prussiana. Vamos lá. Ele é o único que pode continuar rodando baixo o bastante e até curvar-se sobre o seu rosto se for necessário. Só ele pode se submeter a qualquer coisa e ainda rir disto. Só ele sabe da inteira inutilidade do mérito. Só ele usa sua mais alta voz e sua maior audácia quando tem de falar ou escrever sobre os que estão acima de sua cabeça ou ocupem alguma posição de influência. E se fizerem algumas garatujas, ele está pronto a aplaudi-las como uma obra de arte. Só ele entende como implorar quando assim acontece, quando está além de sua meninice. Ele se torna um alto sacerdote daquele mistério secreto que Goethe traz à luz. É inútil reclamar de baixas aspirações, pois não importa o que as pessoas digam, elas regem o mundo. Página 71. Por outro lado, o homem que nasce com bastante para viver tem geralmente uma mente bastante independente,
Ele está acostumado a manter sua cabeça altiva. Ele não aprendeu todas as artes da mendicância. Talvez ele até pressuponha um pouco a posse de talentos que, como deveria saber, nunca podem competir com a mediocridade servil. A longo prazo, ele acaba reconhecendo a inferioridade daqueles que estão colocados acima de sua cabeça. E quando tentam insultá-lo, torna-se refratário e envergonhado. Este não é o melhor caminho para se posicionar no mundo. Não. Esse homem pode, no mínimo, tender à opinião livremente expressa por Voltaire. Tenho apenas 2 dias para viver. Não vale a pena gastar-mo-lo em mesuras servis a malandros desprezíveis. Mas, ai de mim, deixe-me observar, por falar nisso, que malandro desprezível é um atributo que pode ser predicado a um número abominável de pessoas. O que diz Juvenal é difícil ascender se sua pobreza é maior que seu talento. É mais aplicável a uma carreira em arte e literatura que a uma ambição política e social. Não reconheci esposa e filhos entre as posses de um homem. Ele está, ao invés de em sua posse. Seria mais fácil incluir amigos sob este título, mas os amigos de um homem não pertencem a este, nem um pouquinho mais do que este pertence àqueles. Muito bem. Então terminei, página 72, do capítulo 3 desse livrinho maravilhoso que é A Sabedoria da Vida. E eu li aqui sobre a propriedade, o que um homem tem. Porque, voltando, Schopenhauer divide as possibilidades de felicidade, né, em 3 grandes elementos. O primeiro é a felicidade pela pessoa ser o que ela é, o que a natureza adotou, a personalidade, isto é, o mundo interior, que tem assim, digamos, uma visão, um valor absoluto. Segundo, é o que o homem tem, no caso aqui, propriedades, que é o que eu acabei de discorrer. E em terceiro é o que as demais pessoas acham de nós, a nossa posição em relação às demais pessoas, o apreço dos outros. Então são 3 lugares distintos que o Schopenhauer trabalha bem, e eu acabei de ver aqui a segunda, que tem a ver com a propriedade, ou o que um homem tem, o que os bens representam na vida do homem, e o quanto estes bens servem para nos dar felicidade, para nos dar uma vida melhor, ter prazer e sucesso. Relembrando que para o Schopenhauer, o que um homem tem o caráter absoluto, as propriedades e o que as pessoas acham, o apreço dos outros, tem um valor relativo. Legal, então? Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário, sigam-me aí, me propaguem em suas redes sociais, que eu vou ficar imensamente agradecido. Até a próxima leitura. Um abraço.